Gravou, nada aqui no... Ah, foi só falar. Veio. Esse cartel começou há um tempo atrás, ele marca o meu retorno à escola, ele marca, né, o desejo que nunca se cessou e uma busca por um saber cada vez mais. Nessa busca, eu fui chamar Darlene, que estava na França, Carol, que estava saindo. Carol foi até a Andressa que falou para mim, chama Carol, porque Andressa, no início, foi uma das pessoas que a gente estava conversando para montar esse cartel, e Andressa depois não tinha horário mais para estar junto com a gente, ela estava com um montão de coisa atarefada, e a Andressa saiu, e a gente constituiu o cartel, eu, Carolina e Darlene. E o que era interessante foi porque nós estávamos em 3 países diferentes, e às vezes em 4. Por quê? Porque às vezes Darlene está na França e às vezes Darlene está no Brasil. Carolina estava no Brasil, foi para a Colômbia, e eu em Portugal. Então, esse cartel começa com uma questão muito legal, que era do fuso horário, essa diferença do fuso horário, encontrar um horário que fosse um horário que fosse coincidente para que todo mundo pudesse. Eu estou 4 horas, quando Darlene está na França, Darlene está 5 horas à frente do Brasil, e Carolina está quantas horas atrás, Carol, na Colômbia? 2 horas do Brasil atrás, ou seja, 6 horas eu estou na frente dela, e Darlene, quando está na França, está 7 horas à frente de Carolina na Colômbia. Caramba! Mesmo assim, a gente conseguiu se encontrar algumas vezes. E mesmo assim, é prazeroso estar aqui e é uma construção muito legal, né? Então, né, a gente começou a ver algumas questões que iam permear, iam trabalhar e que vêm junto com tudo isso. A questão do estrangeiro, a questão da linguagem, a questão das diferenças das linguagens, e o que Lacan vai falar com a gente, e que o Freud vai trabalhar isso com a gente lá no Heimlich. E aí o cartel, né, se preparou e veio hoje para falar para vocês. Então, Carolina, a palavra é sua. Obrigada, Felipe. Então, é muito bom ver todos vocês. Claramente, pelos tempos diferentes, está sendo uma coisa bem interessante, assim, de tentar comparecer com a escola, que eu não quero perder laço, mas ao mesmo tempo a distância faz efeito, né? Vou pedir desculpa que eu estou no trabalho e as canchas estão aqui. E eu lembro que eu tenho falado muito, assim, que antes de estar indo para a Colômbia, o primeiro que eu fui foi me enlaçar em 2 cartéis, porque na minha cabeça o cartel continua sendo um laço muito poderoso, assim, com as pessoas que fazem parte de uma escola, e efetivamente o que me mantém muito na escola é o cartel. Se não fosse o cartel, eu provavelmente não estaria aqui. Então, ficou agradecida, assim, nessa oportunidade. Como o Felipe falava, acho que o maior desafio está sendo a gente conseguir um ponto de encontro com tanta diferença de horário, de tempo, de muitas coisas que vem acontecendo, talvez do próprio sintoma, né, de a gente querer estar, mas ao mesmo tempo sem estar. Então, isso tem sido, acho que, um grande desafio de conseguir enlaçar muito mais o cartão. E hoje eu só vou comentar um pouco, assim, das questões que têm me movimentado. A ideia é cada vez mais constituir um projeto como tal. Nesse momento a gente tem nesses idas e venidas também. Tem sido um caminhar muito devagar, então eu acho que isso se mostrou muito na minha hora de pensar algo para apresentar aqui, mas de qualquer jeito apareceu alguma coisa. Então eu vou ler. A primeira vez que estava escrevendo a proposta de projeto para esse cartel,
eu estava em um lugar que chamava de casa, uma casa onde não nasci, nem cresci, um lugar que não era a madre pátria. Nesse momento, estava novamente fazendo malas para, novamente, iniciar uma partida. Quando escrevia, tinha a sensação que o sentimento de ser estrangeiro estava exacerbado. Sentia que carregar com um significante estrangeiro tratava-se disso. Ser um estranho, um forasteiro, que vai se apropriando de algo que sente que não lhe pertence, mas que ao mesmo tempo tenta fazer disso seu. Hoje eu escrevo desde meu lugar de origem, um lugar familiar, mas que agora porta uma estranheza nas pessoas, nos lugares, nos jeitos, nos sotaques. Agora não são tão familiares quanto antes. Agora não são totalmente meus. Nesse momento, no início de escrever o projeto, eu estava novamente em um movimento entre o emigrar e o imigrar. Fui pesquisar a etimologia da palavra emigração, do latim emigrare, que está composto pelo prefixo e, fora de medida, e por migrare, que significa se deslocar de um ponto para outro. Depois me senti obrigada a procurar a etimologia da palavra imigração, do latim imigrare, do prefixo in, que significa privativo ou negação, imigrare, ir ou passar. Um movimento que talvez tenha a ver com um dentro e um fora. Um movimento que, como é definido por David Dorimbaum, chama de movimento perpétuo. O autor cita o Edward Said, quem se refere a um exílio interior e um exílio exterior, cuja juxtaposição entre ambos fala de uma ferida que não sara entre o ser humano e seu lugar de origem. Penso que quando alguém decide sair da terra materna, é preciso negar ou deixar ir algo. Ainda não sei dizer o que. Negar a fixidez, a língua materna, os caminhos que você gravou e pelos quais você sabia andar. Melman fala sobre como, abro aspas, saber uma língua quer dizer ser falado por ela, que o que ela fala em você se enuncia por sua boca, fecho aspas. Então, por que renunciar a ser falado pela língua que te funda? Há um espaço de tempo nesse movimento perpétuo em que aquela língua que te fala, que te atravessa, já não consegue dizer de você, pois já não é a língua dominante. Agora outra língua precisa ocupar esse lugar. Esse espaço de tempo de não ser falado pela língua diz de uma luta. Melman falava de uma luta na língua que, para o estrangeiro, implica ser destruído ou educado. Mas pergunto eu se haveria outras possibilidades de abordar essa ferida provocada pela partida? Parece que quando você emigra ou imigra, escolhe partir-se, escolhe se dividir de uma maneira que te toca na carne, na língua. Uma vez que você parte, aceita, às vezes sem saber, ficar permanentemente partido. Até como agora, estamos partidos em espaço e tempo. Você poderia ir e voltar, não se sabe aonde, mas nunca volta a sentir a sensação de estar por inteiro. Como dizia Facundo Cabral, não sou de aqui, nem sou de allá. Aquele seu lugar que antes era o único, já não o é mais. Você vai construindo lares, descobrindo novos caminhos, vai se apropriando de línguas estranhas que acabam fazendo do corpo seu novo lar. Hoje, por exemplo, sinto saudades da palavra saudade. Ela não nasceu junto comigo, mas agora ficou marcada na minha língua.
essa travessia subjetiva, cheia de movimentos, partições, angústias e possíveis construções de novos caminhos, através do encontro de línguas estranhas e familiares, mas agora presentes como possibilidade de fazer borda, criar novos traços, o que pretendo estudar nesse cartel, que aparece para mim como um barco sobre o qual pretendo navegar durante a travessia do sair e do voltar. E queria só compartilhar uma imagem que eu achei nesse artigo que eu li do David, que eu achei muito interessante. O artigo chamava de Movimento Perpétuo, só nunca consegui o nome da ilustração, mas o ilustrador se chama de Senhor Garcia, é o nome dele. Não sei se está dando para ver ela. Sim. Eu achei muito interessante, porque fala desse movimento perpétuo que ele fala, né? Do ir e voltar, que eu acho que diz muito a ver dessa questão de ser dividido, de ser partido também. Então, eu finalizo com essa imagem. Muito obrigada. Saudade de você, Carolina. Eu estou com saudade de todo mundo. Assim. Não consigo, eu falo, estou com saudade, eu falo, não tem lugar. Sinto muita saudade real de todos vocês e dessa palavra. Sou eu, Felipe? Sim, Darlene tem a palavra. Uhum. Então, eu vou ficar sem ver vocês, porque eu vou ter que colocar o meu texto, e ele é um textão, então eu não vou poder compartilhar agora, posso enviar depois. Eu não, por uma série de questões particulares, eu não consegui fazer esse resumo para mandar antes, porque, na verdade, assim, a participação nesse cartel, para mim, é o relançamento de algumas coisas que eu vinha trabalhando até um pouco, bastante, solitariamente, na verdade, porque... deixa eu achar vocês aqui de novo. Eita, perdi vocês. Está no azulzinho, vai sempre no ícone do azulzinho da câmera. Fui. Porque eu vou falar um pouco antes de ir no texto propriamente, assim, porque, na verdade, veio durante o doutorado, porque eu trabalhei justamente um escritor, né, cujo sintoma é a escrita, né, todo escritor, assim, seu sintoma é a escrita, né, que foi Beckett, mas ele tem, como Joyce, esse traço particular, mas a diferença de Joyce, Beckett, ele mudou de língua, ele escrevia, ele passou a escrever no francês, né? Depois ele mesmo traduzia, ele abandonou o gaélico, como o Joyce, mas depois ele mesmo traduzia para o inglês, não é? Não o gaélico irlandês, mas ele traduzia para o inglês, e depois ele passou a escrever nas duas línguas, né? E ele faz um exílio voluntário. Então, uma das minhas questões nesse cartel, enfim, fiquei emocionado com as palavras do Felipe, com o texto da Carol. Aconteceu aqui alguma coisa que não, quando a gente trabalhou ontem, não tinha me... Enfim, hoje a coisa me tocou um pouco mais, né? Então, além desse percurso, né, que foi a tese do doutorado, e não é um escritor qualquer, ele tem esse sintoma da mudança de língua, né? Ele é um migrante, né? Ele é um migrante. E também eu fiz, durante o doutorado, eu participei de um livro em que eu preparei um verbete, é um livro de conceitos críticos, viagens, deslocamentos e espaços, organizados pela Stella Maris Kozer, e eu fiz o verbete exílio, justamente.
Então, me interessa também saber a relação entre a migração e o exílio, né? E, mais especificamente, eu encontrei assim algo que nomeia um pouco a minha questão quando eu encontrei esse livro do Melman, que se chama Imigrantes, Incidências Subjetivas das Mudanças de Língua e País. Então, isso me toca particularmente, porque eu mesma, né, fico como o Facundo Cabral, né, Carol? Ele diz, não sou daqui nem dali, né? Já há alguns anos fico para lá e para cá, e diariamente, né, e de forma profunda, o falar as duas línguas tem feito parte do meu cotidiano. Então, esse cartel me é muito caro, né? E esse tema por conta disso, né? E há um tempo atrás, uma das cirandas do Rio foi um trabalho justamente sobre a ciranda foi sobre migrações, né? Migrações. E eu tomei eu fui fazer alguma pesquisa sobre isso, migrações, mas eu tinha escrito também um texto também para o doutorado, que era Clarice a Estranha, né? E eu aproveito esses dois, esse texto, né? E em cima dele eu escrevo o texto para a ciranda, porque justamente eu queria pensar a questão do estrangeiro como o estranho, né? E esse elemento na escrita literária de Clarice, né? Porque o fato de ela não se considerava emigrante, né? Ela se dizia brasileira, mas fato é que a história da família dela, da vinda, né, da Ucrânia para o Brasil, marcou efetivamente a escrita dela e teve a ver, inclusive, com a construção desse sintoma escritora, né, para Clarice. Então, eu vou tentar resumir, né, alguma coisa. Eu vou falar mais em cima desse trabalho, que é o estrangeiro migrante entre fronteiras e territórios, porque eu quis também articular essas duas categorias, esses dois conceitos, né? O que é fronteira, o que é território, né? Ainda ficou faltando aqui trabalhar a questão do litoral. Mas, enfim, eu coloquei uma epígrafe nesse trabalho, que é: o escritor é feito para falar do mundo inteiro, falando de si inteiramente, que é do Sartre. Ele escreve isso. Então, o escritor... Então, por isso, assim, Beckett fala algo do exílio e desse estranho, né? desse estrangeiro, que é estranho, estrangeiro, estrangeiro, estranho, e também Clarice, né? Então, eu fui atrás porque eu fiquei muito confusa nesse momento do que era migração, imigração e emigração, então fui pesquisar. Migração é o termo geral, é o próprio movimento, né? Imigração é o movimento de entrada e emigrar é sair, né? Então, o imigrante é aquele que chegou e o seu movimento de sair da sua terra se chama emigração, né? E eu comecei a me perguntar de que maneira, né, essa questão da migração, tanto da imigração, né, nesses dois movimentos de entrada e saída, no que ele interessa, como ele pode ser abordado pela psicanálise, por um psicanalista, por que isso interessa saber da movimentação dos sujeitos, das grandes massas hoje, né, através dos tempos, inclusive, não é? E o que tem a ver os movimentos migratórios com o problema das fronteiras, territórios, enfim. E me veio uma reflexão que é o seguinte, assim, no início, né, a humanidade ela é nômade, ela leva um tempo para criar, para ser sedentária e ir criando, não é, os seus territórios e, consequentemente, as suas fronteiras, né? Então, isso me interessa. E também pensar a questão do migrante, né, desse que se movimenta,
como estrangeiro, a gente tem que admitir, né, que somos todos, como disse Saramago, se tu não emigrastes, emigrou seu pai, os teus avós. Além disso, queiramos ou não, carregamos em nós um estrangeiro, um exilado, um migrante. Há muito reflito sobre nossa condição primordial, como marcada a princípio por um estar fora. O humano, ele nasce exilado da existência, a gente nasce exilado da existência. Só depois é que poderá nos introduzir, né, nos incluir numa história das tramas geracionais e nos incluindo como cidadão e por aí vai, né? E aí me veio, né, escrevendo esse texto, né, que Lacan ele antecipa, né, na proposição, ele vai falar dos processos de segregação que a gente ainda não viu, não tinha visto na época, em 67, né? A gente ainda não tinha conseguido se dar conta, né, dos futuros. Ele diz assim, nosso futuro de mercados comuns encontrará seu equilíbrio numa ampliação cada vez mais dura dos processos de segregação. Então, também me interessa pensar isso. E tudo, né, e pensar os efeitos subjetivos disso, do exílio, da segregação, não é? E pensar essas coisas numa certa relação com o sintoma que pode vir dessa movimentação. Daí, no trabalho, eu fiz todo um desenvolvimento a respeito, né, do que tem acontecido, quando, na verdade, muitas fronteiras são estabelecidas rigidamente contra as imigrações, outras são abertas, não é? Mas o que circula livremente, sem fronteiras no mundo hoje, é o capital, né? É o capital. Eu me lembro que me chama muita atenção, a primeira vez que eu me toco assim, desse movimento da globalização é quando se começa a falar no mundo como aldeia global. Não sei se vocês se lembram dessa expressão, né? Bom, 93, aí eu fui... 94 começou com isso. Uhum. Então, aí eu fui pesquisar um pouco e falava, eu só estou dando uma geral porque eu quero chegar lá no final, né? Então, eu fiz a diferença um pouco entre o que é um território, o que é a fronteira, né? As consequências disso, né? Da criação dessas barreiras segregatórias que transcendem, né, as fronteiras e os territórios, né, por conta desse mercado comum, do ultraliberalismo, enfim. E daí os movimentos migratórios de massa que a gente tem visto, né, mundo afora. Porque há várias razões para que um sujeito possa emigrar, né, e se alocar e ir para um outro país estrangeiro, não é? E se instalar como imigrante, né? Enfim, e eu termino essa parte, eu escrevi o seguinte: o fato é que, em escala mundial, o empobrecimento das populações mundo afora, proveniente tanto da segregação e exclusão promovida pela acumulação do capital, que circula sem leis, quanto da única lei que este impõe, a do consumo, produzindo uma pobreza simbólica, forma uma massa de excluídos da existência. Exilados, então, da existência, essas vítimas evadidas de alhures, como chama Lacan nos escritos, é ela que a gente recebe diariamente em nosso consultório, e para os quais temos a tarefa ética cotidiana de reabrir o caminho de seu sentido. E, a partir daí, eu fiz um pulo, né, e fui trabalhar, né, a questão de Clarice, que constrói, que faz esse sintoma, né, a sua escrita, que faz da escrita o seu sintoma, enfim, a escrita literária, né, a Clarice, a estranha, a exilado. A exilado é ótimo. Porque ela se coloca na pele
não é? Em um dos seus contos, em um dos seus textos, falando dessa condição, né? Na verdade, ela constrói um alter ego e aí é um homem que fala, né? E ela escreve, Clarice, porque por isso que eu trouxe a epígrafe, né? Que o escritor ele traz o que se passa, a partir do que se passa com ele traz algo do universal, do que se passa no mundo. E Clarice escreve assim: escrevo por não ter nada a fazer no mundo, sobrei e não há lugar para mim na terra dos homens. Escrevo porque sou um desesperado e estou cansada, não suporto mais a rotina de me ser, e se não fosse sempre a novidade que é escrever, eu me morreria todos os dias. Mas preparada estou para sair discretamente pela saída dos fundos. Então, Clarice escreve isso, né, a partir de um de seus personagens, né? Então, ela escrevia para não morrer, para dar lugar aos enigmas que francamente habitavam-lhe a alma, né? A sexualidade, a morte, o real da experiência humana, enfim. Clarice, com sua arte, vai criar um vazio com sua escrita para dar lugar ao estranho que habita sua experiência. E ultrapassando seu confessado fracasso e seu temor sempre de sua confessada impotência de escrever, que sua escrita é exitosa, né? Esse sintoma tem êxito no sentido do symptôme, com TH, né? Pois está nisso o êxito de sua prosa, né? Clarice escreveu sua obra a partir de sua angústia, de seu abandono. Ela nasce numa aldeia da Ucrânia, em Checheniv, lugar que não faltava, que não figurava no mapa de tão pequena e insignificante, como escreve o Moser, que é um dos seus biógrafos, né? A sua família vem porque eles sofrem um ataque dos pogroms, né, que se iniciaram no final de 1918, onde soldados invadiam as cidades e indiscriminadamente matavam sem distinção de sexo, idade, pilhavam, obrigavam os homens a entregarem tudo que possuíam e violentavam as mulheres. A mãe de Clarice foi violentada, ela contrai sífilis, e Clarice ela é concebida para salvar sua mãe, porque havia uma crença judaica, ou judia, enfim, que tendo um filho, não é, a sua doença iria se curar, né? Então, e Clarice jamais pôde se desembaraçar de ter falhado, né, em sua missão. E ela declara em 68: fui preparada para ser dada à luz de um modo tão bonito. Minha mãe já estava doente e, por uma superstição bastante espalhada, acreditava-se que ter um filho curava uma mulher de sua doença. Então, fui deliberadamente criada, com amor e esperança. Só que não curei minha mãe e sinto até hoje essa carga de culpa. Fizeram-me para uma missão determinada e eu falhei. Isso é uma declaração dela, né? Então, e ela muda de nome, né? Estranhamente, Clarice, ela perde o nome dela, né? Então, ela é filha dessa imigração traumática, né? Absolutamente traumática, né? E ela se perde também, ela se exila, não é? Ao perder seu nome. E ela diz: existir me dá às vezes tal taquicardia. Eu tenho medo de ser eu, sou tão perigoso. Me deram um nome e me alienaram de mim. Isso é um dos seus personagens que falam, né? Então, e eu trago bastante coisas da biografia dela, né? Então, não vão faltar elementos que determinam sua vida com a marca desse estranho, desse estrangeiro, desse exilado, desse imigrante. Talvez não menos que a nossa, mas a diferença
é que Clarice resolve, mesmo porque não tinha outra escolha, fazer dela matéria-prima de sua obra, de sua escrita. Então, é com esse estranho que ela escreve, né? E a partir dele, né? Depois eu trouxe alguma coisa do estranho em Freud, porque também eu aproveito esse mesmo trabalho para o nosso evento de psicanálise e arte, né? E aí eu trabalhei mais essa questão do estranho em Clarice a partir do Freud, e então ele está aqui também nesse texto, né? Bom, mas aí eu vou chegar ao fim. Lembrando Freud, né? Ele dirá que o estranho que comparece na ficção tem uma relação ou ainda a mesma origem do que o que retorna do afeto recalcado. Na vida, ele aparece como as distorções e disfarces próprios às formações do inconsciente. Os sintomas, os xistes, os sonhos e os atos falhos. Na arte, ele surge profundamente modificado pela operação artística, da tragédia à comédia, no drama, como em todas as formas que a arte possui, do baixo ao sublime, pois não há forma de arte em que o inconsciente, o estranho, Heimlich, não abunde, nos diz Lacan em alguma parte dos escritos. E é o estranho, portanto, a estranheza de uma obra, o que faz corte, ruptura, marca um antes e um depois. O estranho que nos habita a todos. Por isso, uma obra é capaz de nos capturar. Por isso, Clarice, sua letra, nos arrasta, seduz, enoja, acaricia e bate. Suas palavras tocam o silêncio ruidoso que carregamos, rompendo com ele. Sua forma, pois, estranha, é que vai garantir a cumplicidade radical entre seu texto e o leitor. Único refúgio possível, único prazer desfrutável. E que prazer? Prazer do texto, como diz Barthes, para além do que nele é desagradável, no qual as palavras, mais que as histórias, são as estrelas em territórios sem fronteiras que nos acolhe sem passaporte. Então, quando me veio isso, né, ao terminar o texto, me vem isso, quer dizer, a arte como esse sintoma, né, que nos permite ultrapassar fronteiras e territórios sem que a gente precise, não é, de passaporte, já que uma das vertentes, né, do nosso cartel é pensar essa estrangeiridade do imigrante, né, daquele que migrou, e que sintomas podem surgir daí, né? Então, é isso. Bacana. Gente, alô? Ei, fui eu que perdi a conexão Ei, ou foi a tá conexão de Marcélia? Marcélia, Não, eu tô a aqui. sua coisa, eu sei, mas está falhando. Pois é. Será que Felipe vai falar também? Nossa, congelou, Marcélia. Tem que abrir seu Deixa eu ver se eu consigo. Microfone. Melhorou? Felipe, abre o microfone. Nossa, pois é, olha só que coisa, eu mesmo tirei minha voz, olha que bacana, mas vou sim, Marcelo, vou falar também. Pego, só queria trazer só mais um elemento que eu não trouxe antes, no início. Esse tema da imigração começou a me mover. Um dia eu estava lendo o livro da Beth Milan, O Testemunho de uma Análise, e a Andressa, ali, que está agora tá só na foto, ela saiu daqui, ela estava lendo a mesma parte do que eu, e ela botou no Instagram, ela fez uma citação daquela. Aí eu liguei para ela, eu falei assim, Andressa, eu estou lendo a mesma coisa que você. e isso começou a movimentar a gente, né? Então, é só para ter um pouco disso.
e vou... Você lembra disso, Andressa? Sim. Andressa estava indo para o Rio e eu estava aqui lendo, de repente era cedo aqui, né? E ela estava pegando o avião indo. Aí eu falei, ô, Andressa, eu estou lendo a mesma coisa aqui, esse livro é fantástico, tal, me mexeu comigo e tal, tá bom. E falei com Darlene. E quando eu falei com o Darlene, Darlene, vamos montar o cartel? E Darlene falou assim para mim, só monta o cartel com quem estiver na escola. Para estudar tem que estar na escola. E deu aquela intimada, tipo assim, e aí, desce, volta ou não volta, como é que fica essa história? Não estudo com quem não está na escola. E eu voltei para a escola. Eis-me aqui, né? Escola, eis-me aqui de volta, de regresso. Então, compromete. Exato. Então, eu vou trabalhar um pouco aqui em cima do cartel Imigração via Sintoma. E começo com a frase da Beth Milan. Além de perder o chão do seu país, quem imigra começa a vida noutro lugar, com um nome sem significado. Ele é primeiro um Zé Ninguém. Senhoras e senhores, durante todo esse tempo que me estou a preparar a falar-lhes, luto com uma dificuldade interna muito grande. É verdade que nos 15 anos que por cá não estive, o estudo da psicanálise se modificou e se tornou mais rico, assim como a própria psicanálise em si e essa escola. Em seu texto de 76, logo após terminar o seu seminário sobre sintoma, em seus outros escritos, Lacan nos diz: notemos que a psicanálise, desde que existe, mudou. Inventada por um solitário teorizador incontestável do inconsciente, que só é o que se crê, digo, o inconsciente seja o real. Caso se acredite em mim. Ela agora é praticada aos pares. Sejamos exatos. O solitário deu o exemplo, não sem abuso quanto aos seus discípulos, pois eles só eram pelo fato de ele não saber o que fazia. Eu tenho aqui as referências todas, tá? Se vocês, depois quando eu mandar esse texto para a escola, vocês podem ver. A relação solitária é desatenta com o inconsciente. Com a psicanálise aos pares, que opera a partir do sujeito suposto saber, da conexão mínima significante que aqui é desfeita. Tratar da imigração via sintoma vem a esta escola mostrar um pouco de uma jornada, de um desejo, do meu retorno, de uma construção de saber e disto que é estar fora da terra-mãe por uma escolha. Será que via sintoma? Outros pontos a serem tratados serão amplamente discutidos nesse tempo de interlocução. O estranho familiar, a lógica da segregação, Lalang, serão pontos que as senhoras e os senhores irão verificar que permeiam nossos trabalhos e que estão presentes em cada pensamento deste cartel. Ao retornar para a escola, inicialmente eu escrevi emigrar e não retornar. Na minha primeira assistência, do verbo assistir a uma quarta de cartéis, vi 2 cartéis que estavam a falar de algo do feminino, da filha realizar o sonho que foi da mãe, e lembro que no final comentei que algumas das grandes estrelas do cinema, cito Judy Garland, Marilyn Monroe, Rita Hayworth, tinham a mesma origem de pais artistas circenses imigrantes e que as filhas foram estreladas pela MGM, Paramount, etc., mas que romperam com suas mães, pois as mesmas mães pressionavam-as de tal maneira para serem perfeitas que não sobrou relação após o estrelado. Esse é um ponto que eu deixo para outro tempo de estudo, para um outro cartel. Ao olhar bem isso, que acabo de narrar, retorno a Judy Garland em 1939 para poder iniciar o meu caminho pela estrada das Pedras Amarelas e deixar esse escrito para a escola. Peço-vos, então, permissão para falar na língua do meu bisavô, engasguei, do meu bisavô materno. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday, I wish upon a star, and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops, away above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds flying over the rainbow and then, oh, why can't I? If happy little bird, oops, oh, sorry about that, I'm dropped. If happy little birds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Garland nos fala da ida para uma terra além do arco-íris,
uma terra em que ela sonhava ir, para que seu cão Totó não fosse abatido por ter mordido uma senhora, a dona de metade do Kansas, e que estava ali para pegar o pequeno cão e fazer-se cumprir a lei. O cão foge e volta para casa. A menina decide fugir com este para outra terra, para que o cão não seja abatido. No meio de sua fuga, encontra um adivinho que lhe rouba uma foto, e para tentar impedir a sua fuga, faz Dorothy crer que sua tia estava adoentada de cama, sofrendo muito. Dorothy volta para casa, culpando-se por não estar à beira da cama de sua tia. Nisso, uma tempestade se arma e todos vão para um abrigo, para não serem sugados por um ciclone. Dorothy chega em casa, mas todos estão escondidos. O ciclone chega, arranca uma janela do quarto e a mesma vai de encontro à cabeça da menina. Em seu sonho, Dorothy é levada ao mundo de Oz. De sua saída ao Kansas e a chegada em uma terra nova, inóspita, com muitos desafios, e com o desejo de seguir em frente e construir o seu retorno para casa. Aqui hoje, não bateremos nossos calcanhares com os nossos sapatinhos vermelhos, mas iremos começar a caminhar a estrada de tijolos amarelos, poderemos ver leões, espantalhos, homens de lata, às vezes nos depararemos com uma ou outra bruxa boa e sempre estaremos de vigília contra o aparecimento da bruxa má. No filme, Garland se pergunta se existe um lugar onde não tenham problemas, troubles, e que esse lugar deve ficar muito longe de onde ela está. Pensamento existente em cada imigrante que quer garantir para si mesmo e para os seus uma condição de vida melhor, com menos problemas, troubles, do que eles têm em sua terra natal. No seu sonho, na viagem de Oz, ela acorda em um lugar colorido e acredita estar em um lugar além do arco-íris. Essa é a impressão que todos nós temos ao chegar em outro país. No encontro com uma bruxa boa, esta pergunta a Dorothy se ela é uma bruxa boa ou uma bruxa má. E o que recebe de resposta é: eu somente sou a Dorothy. É isso. Somos um nome próprio. O nosso apelido não é nada. Somos somente esse nome, sem história, sem escrita, como se recebêssemos um caderno em branco e uma ordem. Inscreva-me do zero. Escreva a tua história. Só para falar, apelido aqui é sobrenome. É sobrenome. Uhum. Como em espanhol, não? Sim, igual. Né? Brincando uma vez aqui, a gente foi pedir para minha cunhada preencher um formulário e aí estava lá apelido, ela botou Bela. Eu falei, que é isso? Não, meu apelido. Eu falei, não, minha filha, não, apelido é sobrenome. Seu nome é Isabela, mas o seu apelido é Costa, é outro, não é esse. E motivo de risada. Freud nos diz que, quando passamos a rever as coisas, pessoas, impressões, eventos e situações que conseguem despertar em nós um sentimento de estranheza, de forma particularmente poderosa e definida, a primeira condição essencial é, obviamente, selecionar um exemplo adequado para a gente começar. Dorothy, então, começa sua caminhada por estradas desconhecidas, vendo figuras estranhas, mas sempre indo em frente, mas querendo voltar ao Kansas. Quando em um cruzamento, não sabe que direção tomar e ouve a voz de um espantalho que está preso. Freud nos diz mais. Dúvidas quanto a saber se um ser aparentemente animado está realmente vivo, ou do modo inverso, se um objeto sem vida não pode ser, na verdade, animado, ele refere-se a esse respeito à impressão causada por essas figuras de ceras e bonecos autômatos engenhosamente construídos. A estes acrescenta o estranho efeito dos acessos epiléticos e das manifestações de insanidade, porque excitam no espectador a impressão de processos automáticos e mecânicos operando por trás da aparência comum da atividade mental. E é nesse ponto que Dorothy dá vida ao espantalho, ao homem de lata e dá voz ao leão. Logo, volto a Lacan. Logo no início do seu seminário, Lacan nos diz: dessa primeira bobagem, temos apenas a pista para concluir que Adam, como a pronúncia inglesa do seu nome suficiente o indica, a alusão à função do índice de Peirce era uma madam, de acordo com o joke que Joyce justamente faz sobre isso. É preciso, com efeito, supor que Adão só nomeou os animais na língua daquela que chamarei de Evida. Tenho o direito de chamá-la assim, posto que em hebreu, se é que hebreu seja mesmo uma língua, seu nome quer dizer a mãe dos vivos. E a Evida,
logo soltou bem essa língua, uma vez que, depois do suposto nomear empreendido por Adão, será a primeira a se servir dela para falar com a serpente. Cito Peirce: nada é um signo, a menos que interpretado como um signo. Em maio de 76, Lacan ainda nos fala: só falarei de Joyce, onde me encontro esse ano, para dizer que ele é mais simples consequência de uma recusa, que não poderia ser mais mental de uma psicanálise, onde resultou que, em sua obra, ele a ilustra. Mas até agora só fiz aflorar isso, em vista do meu embaraço quanto à arte, na qual Freud bebia, não sei infortúnio. Milan, no seu texto, nos fala o seguinte: quem sabe da importância da língua para Lacan, a qual ele se referia falando do tesouro da língua? Não estranha isso, mas pode-se perguntar de que serviu a sessão. O silêncio do doutor, seguido do corte abrupto, serviu para reconhecer o desejo do analisando e de falar na língua materna. Desculpem, retorno. Mas pode-se perguntar de que serviu a sessão. O silêncio do doutor, seguido do corte abrupto, serviu para reconhecer o desejo do analisando, que era o de falar na língua materna, dando assim sentido à ideia de que o desejo é o desejo de reconhecimento. Voltando a Dorothy, a bruxa boa lhe faz uma pergunta do que ela aprendeu durante a caminhada, e ela responde que teve que caminhar por ela própria. E no fim responde: não há nenhum lugar como o nosso lar. E eu lhes pergunto: será? Nossa, bacana. Gente, cada trabalho, hein? Eu estou completamente considerada pelo trabalho de vocês, e parece que a fala da Carolina me chamou muito a atenção, esses questionamentos que ela está trazendo sobre a divisão, né? Essa coisa de a pergunta do tempo necessário de uma vivência onde a língua ainda não é falada, assim, não fala o sujeito, né? Não, nossa, eu estou assim, impressionada. Eu abro para todo mundo e vamos conversando até eu consiga fazer uma palavra. Eu queria ainda aproveitar um pouquinho do tempo do cartel. Eu queria acrescentar uma coisa. Bom, uma é que uma vez nós assistimos um filme, eu, meu ex-marido, Vera e o César, que se chama Novo Mundo. Você lembra, Vera? Não sei se ela está aí. Sim, sim. É sobre a imigração, né? A imigração italiana nos Estados Unidos. Isso. Que foi totalmente diferente da que foi daqui. E me chamou a atenção que teve uma senhorinha, a avó da família, que ela se recusa, mesmo com toda a fome, mesmo com toda a miséria, ela se recusou. E essa recusa, como ela manifestou, ela nunca mais falou. Ela chegou nos Estados Unidos, você lembra desse personagem, Vera? Ela nunca mais falou. Ela se recusou a falar depois que a obrigaram a imigrar, né? E eu tenho aqui a citação, porque foi muito curioso a Carol trazer o Edward Said sobre o exílio, né? A citação que ele traz, ela é uma fratura incurável entre um ser humano e um lugar natal, entre o eu e seu verdadeiro lar. E tem a ver com o que Felipe terminou o trabalho. Sua tristeza essencial jamais pode ser superada. As realizações do exílio são permanentemente mimadas pela perda de algo deixado para trás para sempre. Mas, ao mesmo tempo, né, o Blanchot vai falar desse... Kafka, na verdade, né, citado por Blanchot. Ele diz que pressentir que, banido desse mundo real, ele, né, esse que escreve, né, ele talvez já seja cidadão de um outro mundo onde ele tem que lutar não somente por si mesmo, mas também por esse outro mundo. Então, escrever, apresentar-lhes-á apenas como é uma próclise longa, apenas como um meio de luta, ora decepcionante, ora maravilhoso,
que ele pode perder sem tudo perder, né? Quando um escritor faz dessa possibilidade, né, de ultrapassar a dor do exílio, escrevendo, né, criando esse território, né, de escrita. Era isso que eu queria... Vamos lá. Eu queria fazer uma aqui. questão. Tem que Então, levantar a Eu mão, queria né? poder falar também. Hoje vou levantar a mão. vai levantar a mão. Eu estou no celular, eu vou ter que chegar para lá e para cá, mas eu tento acompanhar. Se falhar alguma Vamos coisa. ver se... Aqui. A Andressa Fala, e Cecília. Tá a Cecília, Andressa, Vera. Pode começar, Andressa. Vai você, depois eu falo. Olha só, eu estava escutando outro dia uma psicanalista que imigrou e ela estava falando sobre o trauma da imigração, né, da condição de revisitar a condição de exilado de cada um, né, que a imigração traz essa volta ao que foi na constituição de cada sujeito, né, no seu lugar de exilado. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco disso, mas eu queria também perguntar, para além da questão cultural, de guerras, de condições precárias, né, de pobreza, será que existe além do desejo de sair do país, enfrentar um outro lugar, uma certa condição de expulsão? Será que é uma impossibilidade de estar naquele momento, naquele país? De certa forma, o sujeito é expulso, sabe? Por quem? Como? Só Mas... botar... Se expulsa? Ele se expulsa, é isso? Não, não, é impossível para ele continuar naquele país, naquele momento. Tá. Essa é uma questão que passou na minha cabeça, tá? Não nem sei A gente se... responde ou todo mundo faz essa pergunta? Faz uma rodada. Faz uma rodada. Cecília faz, Vera também, aí depois... Agora é Cecília. Então, estou apaixonada com os textos de vocês. Apaixonada. Não só com textos, como com o tema que vocês estão trabalhando, né? Fiquei aqui com a vontade de entrar nesse cartel. Ai, meu Deus, uma vontade danada. A gente é doida, né? A gente faz tanta coisa e fica querendo ainda se meter em mais coisa. Mas esse tema é um tema... De vez em quando eu lembro, Cecília, de alguma coisa que a gente discute, ou tem discutido nos trabalhos. Né, Darlene? Você sabe, porque você, né, fez revisão, a gente discutiu no texto. Esse é um tema que eu tenho estudado e eu acho muito rico, muito rico. Quer dizer, por que eu comecei a estudar isso? Porque eu fui lá discutir essa coisa de inclusão que eu fico sempre tentando, né, avançar um pouco na articulação teórico-clínica. E esse livro do Melman, que a Darlene trouxe, acho que a Carolina também citou, né? É um livro maravilhoso para trabalhar isso, né? E aí, quer dizer, é tão rico quando eu fui por essa via, mas, na verdade, a questão do exílio, né, dessa condição de exílio de todo sujeito, acho que é um tema super importante para trabalhar na escola, né? Então, eu perdi, porque caiu minha conexão. Eu estou dizendo que essa questão do exílio de todos nós, né, é uma questão super importante para trabalhar numa escola de psicanálise, né? E vocês estão utilizando uma experiência, uma experiência vivenciada na carne de cada um de vocês com isso, né? Então, acho que vocês têm a possibilidade de trazer contribuições super interessantes, já está aí, né? Não à toa que os textos já arrepiam-se, né? E, assim, essa questão do exílio, né, dessa posição de exílio de cada um de nós, eu acho que é um ponto crucial, sabe, assim, que diz, me parece, assim, esse ponto de desconhecimento, né, de nós mesmos, que nós vamos carregar para sempre, né? E que me recordei aqui também, ouvindo, quando a Andressa fez essa pergunta, eu me lembrei
porque já estava aqui na minha cabeça, né? Alguns pacientes, volta e meia, né? E muitas vezes pacientes que estão numa condição subjetiva mais delicada, né? Trazem essa ideia, né? Eu vou embora desse país porque eu vou resolver a minha vida fora desse país, né? Quer dizer, eu vou resolver minha condição de exílio com essa mudança, né? E acho que isso é de uma riqueza que vocês estão trazendo. Então, enfim, queria, né, mais para dizer que eu estou com vocês e não abro. Se eu conseguisse fazer mais um cartel, eu ia participar e quero estar bem próxima de vocês, já que eu acho Vem que de vez em quando, ao menos. Ah, isso eu consigo, de vez em quando eu consigo. Vera faz Quem a fala pergunta mais? e depois vocês Vera, respondem. Vão Vera, vocês três e Vera. depois eles comentam. Tem Vera agora e depois Luciana também levantou a mão. Primeiro, eu gostaria de parabenizar os 3 trabalhos, o cartel. Nossa, eu gostei demais, muito, muito mesmo, assim. Porque eu acho que é isso, assim, vocês trouxeram tanto a questão da psicanálise, articulando com a literatura, né? E, ao mesmo tempo, falando da experiência. Eu acho que isso faz muita diferença, né? Quando você escuta alguém que passou ou está passando pela experiência, né? Eu acho que vocês transmitem mais, né? As questões né, que vocês estão vivenciando. E aí eu fiquei com uma questão dessa fratura incurável, né? Porque, assim, olha, exclusão, exílio, estranho, estrangeiro, né? Assim, vocês trouxeram esses significantes, né? Que, de certa forma, eu acho que eles se articulam, né? De algum modo, né? E aí eu gostaria de que vocês pudessem falar um pouco, que eu escuto também muito na história de quem vai para fora e fica lá, mas não se sente incluído, aí vem para o Brasil, volta para o Brasil, também não consegue mais se sentir incluído, né? Assim, parece que há uma perda, né? Assim, há uma fratura que é incurável. E aí muitas dessas pessoas que são já atendi analisandos que vivenciaram isso e também familiares, amigos. O porquê será que quando você vai para uma situação de exílio, né, de ficar estrangeiro, por que você não consegue mais? O que acontece aí que há essa fratura incurável? Assim, eu fiquei com essa questão, porque isso me chama muita atenção, assim, de escutar isso. Assim, eu voltei, mas eu também já não consigo me sentir incluído aqui, né? Então, você fica como um estrangeiro, né? Assim, uma vez estrangeiro, parece que você fica sempre estrangeiro, assim, você não consegue mais estar mais familiarizado aonde você está, ou que seja fora do seu país de origem, da sua língua materna, ou mesmo quando você retorna. E aí eu fiquei com essa questão, assim, o que acontece aí, né? Assim, que há essa fratura incurável, assim. Por que isso não pode ser, né? Assim, o que é isso? Assim, eu estou com a questão mesmo, né? De querer entender o que acontece aí. Quem quer falar? Posso falar primeiro? Pode, depois, se você puder, eu queria... Claro, depois você pergunta, vou tentar, tá bom? vou tentar ser breve e vou juntar um pouco, assim. Tenta, porque Andressa e Vera, né, trouxeram um pouco desse ponto, né, dessa pergunta, né, desse exilado em nós, Cecília também, né, as 3 trouxeram. Eu queria fazer um comentário. Na verdade, eu nunca havia me dado tanto conta disso quanto da participação nos projetos do Ressignificar e do Tecendo a Rede. Foi principalmente no Ressignificar. Os adolescentes, né, em conflito com a lei, me ensinaram isso. Está até escrito, porque eu não tinha lido em lugar nenhum esse ponto, né, de que a gente é um exilado inicial, a gente está exilado da existência, né? E alguns adolescentes em conflito com a lei assim permanecem, né? Assim permanecem. E muitas vezes seu ato tem a ver com isso, com esse pedido de inclusão, de limite, enfim, de criar, né, a possibilidade de entrar no mundo mesmo, né?
de reentrar no mundo. A Andressa falou de uma impossibilidade, se às vezes a emigração não é por conta de uma impossibilidade de ficar. Eu acho que, bom, a gente encontra isso tanto nos movimentos de massa, né? Da migração em massa, por conta das guerras, da fome, né? Enfim, das dificuldades de trabalho, de criar as condições, enfim. E aí se trata de impossibilidade real, não é? Além disso, tem também as questões singulares, as questões particulares, os ideais. Eu me lembro que quando eu sabia de cor Vozes da África, tá? Eu era doida, aí eu gostava de decorar poesias, então eu sabia de cor Vozes da África, e tinha uma hora que o cara falava, Europa, é sempre Europa gloriosa, e aquilo me dava um comichão, né? Que gloriosa é essa? Eu quero conhecer essa Europa gloriosa, ainda que fosse para criticá-la. E na época eu já entendia muito bem, porque ele estava falando dessa mancha horrível que foi a escravidão, né? Então ele se perguntava, né, como a Europa, sempre a Europa, a gloriosa, pudesse escravizar, não é, daquela maneira. Então esse queria bom, e isso que você traz, Vera, assim, de estar passando pela experiência, né, e de se ser um Zé Ninguém, é Beth Milan que fala isso, né, Milan que fala isso. Um Zé Ninguém, eu experimentei isso quando eu fui na jornada da última vez lá em Paris 8, né, como eu sou, eu tenho essa coisa, mas eu tenho esse traço, assim, de não ter inibição. Eu fui lá, foi o primeiro evento depois da pandemia, e não tinha um analista que eu conhecesse, nada. E eu queria conversar com alguém, e eu falei, quem sou eu? Aí eu tive quem sou eu aqui nesse lugar? Não conheço ninguém, ninguém me conhece, nunca vi na vida, como é que eu vou me inserir nessa coisa, sabe? E, assim, ou você encontra recursos e vai, né? Elementos da sua história, da sua análise, enfim, da sua questão sintomática, né? Ou você fica ali como todo mundo que estava, né? Um monte que estava ali na plateia, e não. Então, assim, tem que ter uma dose de desinibir, né? Senão você fica como estrangeiro, Zé Ninguém, desconhecido, não é? E esse desejo de se inserir, né? Porque quando Vera falou dessa experiência, eu me lembrei desse último episódio, né? Eu acho também, e essa fratura aquele passo de fé, né? A coragem de dar esse passo. Porque quando você dá esse passo, você sabe que você está fazendo uma escolha e que às vezes você não tem nem mais como voltar. Porque quando você escolhe uma coisa, você vai abrir mão de alguma outra. E quando a gente vai embora, a gente abre mão da pátria mãe. Exatamente. Só uma última observação, essa fratura incurável, né, que o Said fala, inclusive, né, isso depende muito das razões, né, pela qual se imigra. Porque muitos se envergonham, Nazir Hamad fala disso, muitos se envergonham das razões e se calam como a personagem. No caso da personagem do Novo Mundo, foi uma recusa, né? Uma recusa. Então, ela recusa falar a língua do estrangeiro, não falando a sua própria língua, e ela abre mão da voz, né? Da sua própria voz, e não fala, ela fica muda. Então, alguns se envergonham da razão pelas... E muito da imigração alemã e mesmo italiana no Brasil tem a ver com isso, né? Eu recomendo que vocês vejam Heimat, que fala sobre a imigração alemã no Brasil. Então, e eles sabiam que eles estavam indo para nunca mais voltar, né? Nunca mais voltar. Porque era muito custoso de dinheiro, eles estavam pobres, né, na miséria, Dom Pedro II fazendo propaganda enganosa lá na Europa, e esse documentário é um filme, meio que documentário, muito interessante. Então, porque muitas vezes, por exemplo, no caso de Beckett, ele se exila justamente, né, para poder se curar de uma fratura. Então, ele tinha uma razão, né,
para se exilar, mas foi um exílio voluntário. Então, agora, muitos são efetivamente expulsos por razões políticas, pela fome, enfim. E dependendo da razão, ela é, sim, incurável, a não ser que o sujeito encontre um sintoma como Clarice, que foi a escrita, e outros, né? Joyce. Joyce. Né? A Joyce também é voluntário. Joyce também é um desejo de se separar, não é, enfim, da própria história particular e da Irlanda, que determinava padrões, né? Padrões para que se tivesse... porque Beckett vai falar, em outra língua é mais fácil escrever sem estilo, mas esse estilo que ele está falando aí é o estilo pré-determinado, pré-fabricado, para que se tivesse reconhecimento e sucesso na terra dele, né? Então ele faz essa ruptura aí, né? Enfim, não é para Posso fazer uma observaçãozinha desse tamanhozinho? Posso, Felipe? Posso, Carol? Pequenininha. Assim, para perguntar se vocês acham que essa fratura incurável, de alguma maneira, alguns autores, como vocês citaram, eles não continuam fazendo passar essa fratura incurável. Não que eles curem a fratura, mas que eles fazem passar. Não sei. Vocês... Sem dúvida. Clarice é isso. Clarice, por exemplo, é isso. Né? Fazem passar. E, de algum modo, ela é incurável, né? É incurável porque é da estrutura do falante. Mas ela, com o sintoma, com a literatura como sintoma, ela se torna suportável, uma forma de suportar esse incurável. Né? E faz passar de algum modo, me parece, né? Meu ocorreu aqui. Eu queria falar só também. Olha só, olha só. Não, fiquei pensando, a partir do que vocês falaram, que a Darlene falou especialmente, quando você... Então, eu fiquei pensando assim, todos nós somos habitados por um estrangeiro, por um estranho, né? Todos nós temos uma expressão na nossa estrutura, né? E aí eu fiquei pensando a dimensão do que é você sair, né, da sua pátria, né? Pátria tem a ver com pai, né? Entendeu? Se isso tem relação com essa ruptura incurável, porque assim, você poderia sair, quem saiu voluntariamente, não estou dizendo quem foi expulso, não, estou dizendo até quem é voluntário, que sai, mas quando retorna, não consegue mais se familiarizar com a terra de origem, né? Assim, fica realmente como estrangeiro. Não dá mais. Não dá mais. O tempo é outro. O tempo de passagem é outro. Então, aí é que minha pergunta, que eu fiquei interessada em entender um pouco isso, de querer, enfim, né, elaborar um pouco melhor com vocês, é de entender assim, o que se passa, né, nessa saída de uma terra, né, de uma terra natal, né, onde você tem a língua materna. Por que esse corte ele se torna irreversível? Então, algumas pessoas me perguntam, algumas pessoas me perguntam, por que você não vai de vez? Eu falo, porque eu talvez sou um que pergunta isso. Vai ou vá de vez. Eu sou um que pergunta isso toda hora para ela. Olha só, o meu irmão, só uma coisa, meu irmão fala que quem emigra não paga um preço. Não paga? Não acho paga. Que meu irmão deveria emigrar para ver qual é o preço que se paga. Tem algum preço que quem emigra, que quem sai, não paga. O preço muito caro, eu também não concordo. Eu não concordo. Muito caro no sentido colombiano. Só para eu tentar. Eu sei que a Luciana Deixa a Luciana fazer a pergunta e o Flávio também. Eu posso só responder o que eu queria responder a Andressa e a Vera e falar para a Cecília que a gente está... Cecília, bacana que arrepiou você e que a gente está ali toda terça-feira às 8h30 da manhã do Brasil, às 5h30 da manhã 5h30 da manhã, 6h30 da manhã da Colômbia e 12h30 de Portugal, a gente se encontra. Estamos te esperando. Só para a Andressa e Vera, tem uma coisa assim, eu saí há 10 anos do Brasil e não voltei mais. Eu saí para ir trabalhar na terra que eu mais queria trabalhar, que era a terra do meu bisavô, que era a Inglaterra. E eu fui trabalhar
E não por ser expulso ou me expulsar, Andressa, foi porque eu só cresceria mais e só poderia ser mais dentro do que eu faço se eu tivesse fora. Então não foi uma expulsão, foi um prêmio. E aí eu faço a opção de largar. A Vera diz que a pátria está ligada ao pai, mas a pátria está ligada à terra-mãe. E você perder o Uber da terra-mãe é um desespero, porque sou eu, quem sou eu? Eu sou o Felipe, só o Felipe. Ou eu sou só o Rocha? Nada. Não vem uma expulsão. Vem uma conquista. Sei lá, isso foi como eu tomei. Não tomei como uma expulsão. Então, de repente, você está entre, e você fica entre, porque você não é da terra. Depois da Inglaterra, eu vim para Portugal, e você não é da terra, você não tem os teus amigos, da onde você veio, você não tem nada. Você tem que construir aquilo que eu estava escrevendo. Você ganha um livro, uma página em branco que fala, escreva a tua história. Construa. E é duro. E você não tem como mais voltar. Eu outro dia estava falando... Eu falei um tempo atrás em análise que a saudade que eu tenho do Brasil, a saudade que eu tenho do Rio, ou a saudade que eu tenho, pegando a saudade da Carol, eu tenho a saudade de vocês, de um tempo de escola que eu vivi com vocês, mas vejo vocês aqui. Tenho saudade de um Rio de Janeiro que eu vivi e que não existe mais, das pessoas que estavam no Rio de Janeiro e que todas cresceram e foram embora, e que a minha saudade é de um tempo passado. Isso faz com que a gente fique sem se sentir da casa, sem se sentir mais, né? E quando você chega em qualquer outro país estrangeiro, você também não é. O que a gente faz é construir laços. São os laços que se constroem, que nos permitem ficar, que nos permitem continuar, porque é duro todo dia você ter que acordar e continuar, e ir em frente, e batalhar, porque a gente não está em casa. E quando a gente volta em casa, a gente também já não tem mais a casa. Então, a gente tem que fazer isso. Eu não posso teorizar isso, eu posso dizer o que eu sinto, o que eu vivo e o que acontece todo dia. É isso, é o que mais deixa dias de tristeza. Claro que há dias de tristeza, dias que eu falo assim, cacete, eu queria tanto tomar um mate, comer um biscoito Globo, dar um mergulho na bomba. Biscoito Globo é ótimo. Pois é, cara, eu sou do Rio, bomba. Molhado na água do mar, quando criança a gente comia. Cara, com aquela areia que entra junto e faz o croque no dente. Pô, é assim, dá saudade. Isso a gente tem saudade, mas a gente passa por isso, porque isso é pouco. O que a gente vê é uma outra coisa, a gente galga outra escada, a gente pensa em subir um outro degrau. Então, é isso que eu podia falar. Andressa, não tem expulsão, tem conquista. A gente pode passar para a Lu, fazer a pergunta? Por favor. Flávio. Legal. Eu também gostei muito das palavras aí de vocês. Eu vou tentar, então, reverberar aqui as coisas que ficaram para mim. A pergunta da Andressa, eu achei legal o Felipe se posicionar, porque eu acho que eu captei alguma coisa dessa pergunta, foi justo também nas suas colocações, sabe, Felipe? Logo ali no início, você convoca, você chama atenção para as cineastas, né? Eu acho que as mulheres que tinham dificuldade parariam de fazer os filmes dessa exigência com a mãe, né? Aí você coloca isso, assim, a exigência da perfeição, né? E que, às vezes, essa proximidade com o materno fica difícil de se separar, né? Fica difícil de fazer um recorte, né? Entre quem é o eu e quem é o sujeito, ou frente ao desejo desse grande outro, né? E aí, tem uma outra pergunta que também aparece no seu texto, que é: será que existe um lugar que não tem problema? Todo mundo? Algum ponto, né? Não vai ter esse problema, né? Assim. Sim. E aí você fala assim, você também aparece com
que essa separação é um lugar onde eu cresceria mais. Né? Então, em alguma medida, à medida que a gente se separa, a gente tem essa possibilidade de crescer. E a gente precisa se separar várias vezes, né? Que é onde aparece o texto de Darlene, que apareceu o exilado. O exilado é interessante, né? Porque, na verdade, quantas vezes esse objeto A a gente precisa perder, né? E dar uma parte para poder aparecer como sujeito, né? Então, me deram um nome e me alienaram de mim, né? Então, assim, à medida que eu entro como um nome dentro de uma lógica significante, uma parte de mim se perde, né? O mim, me lembro também de Lacan, que ele fala assim, é de mim que te falo, seria o final de uma análise, né? Então, um pouco mais separado desse eu, né? Essa história com esse... Justo com essa... Como a gente fala dessa língua materna, né? Assim, disso que é mais... como a gente se separa disso e, ao mesmo tempo, faz disso o seu estilo, né? Assim, aí eu chego no da Carol, né? Porque aí, na pergunta da Cecília, tem isso, Cecília, que eu acho que aparece esse exilado. O que é isso, né? Assim, que apareceu aí. E aí chega lá na Carol, que tem muitas coisas interessantes, Carol, porque tem essa história de idas e vindas, né? Você fala dessas idas e vindas do cartel, mas também essas idas e vindas do sujeito, assim como aparece também o tempo singular de vocês. Um tempo singular porque cada tempo de cada um é singular, mas também porque vocês estão em lugares muito diferentes, com tempos cronológicos, né? Em outros ritmos e tal. E aí essas idas e vindas, o estranho e o fora, né? E o forasteiro, né? E aí aparece as partições, que eu achei a parte mais legal, assim. O que eu fiquei pensando nessas partições, nesse significante, porque às vezes quando você fala no espanhol ele ainda brilha mais, assim, tem outras coisas, umas outras nuances que vão aparecendo, mas essas partições como aquele que parte, mas também aquele que se separa, né? E aí eu lembrei de um significante que era separare, que quando eu fui olhar a origem dele, né, aparecia gerar a si mesmo. Então, se separar é gerar a si mesmo, né? Eu acho que talvez converse um pouco com essa frase da Clarice aí, de que ao dar um nome me aliena de mim, né? Então, eu queria trazer essas coisas que eu anotei aqui dessa fratura incurável mesmo, que é uma separação mesmo da gente com a gente mesma, na hora que a gente constrói uma identidade, né, um eu, e também se separa nesses muitos objetos as que a gente entrega, né, e recorta o nosso corpo. Legal. Vera, você está com a mãozinha levantada porque você quer falar ou esqueceu de baixar? Acho que é o Flávio que está. Acho que é o Flávio agora. É o Flávio, isso mesmo, Flávio. Desculpa. E pessoal, boa noite. Primeiramente, assim, eu queria agradecer as falas de vocês. Infelizmente, não consegui pegar o comecinho da fala da Carol, mas consegui escutar o finalzinho e as falas da Darlene e do Felipe, assim. Achei realmente muito tocante, assim, como todo mundo tem colocado. E ao longo da fala de vocês, eu ficava tentando entender até o que tinha tocado, assim, né? Assim, que tipo de questão que tinha pegado, assim. Acho que foi o Darlene falou um pouco de um outro aspecto, né, que foi essa coisa de ir para um lugar dos psicanalistas na França, né, e aí, mesmo sendo psicanalista, estando nesse lugar numa língua estrangeira e tal, e eu acho que isso voltou para mim como questão, assim, né, acho que o Felipe também falou um pouco disso, dele ter saído da escola e retornado para a escola, e eu acho que esse ponto, quando vocês estão falando, assim, digamos assim, no sentido mais específico, diz respeito à questão da migração, da imigração e da imigração. Mas, no sentido amplo, é o que a gente está falando, assim, diz respeito à pertença, né? A pertença na relação com o outro e, por consequência, a constituição da identidade, a constituição o reconhecimento do desejo, que enquanto desejo de reconhecimento, etc. E como pensar isso, como trazer isso para pensar as análises, porque a gente acaba escutando isso em algum momento, né? Mesmo que não sejam pessoas que
que são migrantes, né? Mas assim, na relação com o pai, com a mãe, com os espaços sociais, com os outros, e também como pensar isso em relação à própria escola de psicanálise. Eu acho que esse é um ponto que para mim é muito sensível, assim, acho que é uma questão minha, de fato, inevitavelmente minha fala acaba tocando nesses pontos, e por uma coincidência que eu acho que não é coincidência nenhuma, no sentido de incide novamente, assim, eu acabo recebendo no consultório pessoas que já passaram por escolas de psicanálise e falam das dificuldades, né, de se vincular, de conseguir insistir, e eu queria trazer isso como questão, assim, o que que vocês pensam disso? O que que vocês acham disso? Inclusive, o momento como a gente vai vendo o que está acontecendo, não só na nossa escola, mas em outros espaços também, né? Fragilizações dos laços, conflitos, que faz parte, isso inevitavelmente acontece, mas se essa discussão que vocês estão fazendo nos textos de vocês pode contribuir para a gente pensar alguma coisa a respeito da relação com o analista e a escola, né? Acho que é esse ponto mesmo. Essa pergunta eu vou pular a fila inexistente, porque é um ponto que me toca muito, assim, quando eu estava fazendo o texto e que eu achei essa citação sobre a língua que te fala e como que você precisa ser atravessado por outra língua para se constituir desde outro jeito e desde outro lugar. Também está pensando nessa questão dessa ferida, porque ela tem que ficar aberta para você conseguir ser atravessado por outras línguas, para conseguir ser atravessado por outros laços, porque se está fechado, você não consegue entrar em outros lugares. E eu me lembro muito, assim, como pessoa de fora, literalmente, que quando eu entro na escola, eu tinha uma questão muito pessoal, claramente, que para mim a conquista do sotaque, a conquista da língua era uma conquista de território. Eu me sentiria, já faço parte ali desse território e eu teria ganho muito, assim. Mas eu não conseguia perder o sotaque. Não conseguia perder o sotaque, não conseguia perder a me apropriar totalmente. Traumas, eu vou falando assim. E entrando na escola, eu faço uma ressignificação dessa apropriação da língua. Eu encontro um ponto muito a favor para mim. Conseguir ter as duas línguas e conseguir mexer de um lado a outro entre as duas línguas. Então, quando eu não queria, eu ia para o texto em espanhol, e quando eu queria, iria para o texto em português, ou ia muito para procurar a fonte em espanhol. Então, por exemplo, a escola, ou a participação da escola nesse sentido, me ajudou a ressignificar, a me sentir ganhando um novo território que não era o de me apropriar da língua portuguesa, né? Do português e do sotaque. Eu acho que consegui construir outra coisa. Eu gostei muito mais do meu sotaque depois dessa experiência. Então, e eu lembro que as pessoas falavam, que legal, traz o texto, e eu me permitia deixar que o espanhol aparecesse nos textos da escola, e a escola recebia muito generosamente essa outra língua. Então, acho que também depende dessa generosidade e essa possibilidade que a escola tenha uma ferida aberta também. Eu acho que a escola tem que ter essa fratura sem sarar, tem que se manter, nesse sentido, belamente fraturada nesse ponto, porque você não conseguiria receber outras ideias e outros laços para ir suturando, mas que ao mesmo tempo vai suturando, vai ter que ir se abrindo. Não pode fechar totalmente, porque senão não conseguiria ter essas movimentações com as línguas e com os outros e com os estranhos. Então, acho que me toca por esse ponto, assim. E por isso que a gente faz laços. Talvez no exemplo que a Darlene falou foi muito bonito, porque ou você se deixa atravessar ou fica silenciado.
ou escolhe não ficar mudo, né? Então, é isso que eu consigo falar. Só um instante, Camila, antes de você. E Flávio, só uma coisa, você imagina o que é você ter um cartel onde você tem um espanhol e você tem uma outra pessoa que fala francês, e quando a gente vai começar a ler, a gente às vezes está num livro em francês, a gente está às vezes num livro em espanhol e a gente está num livro em português que não é português. Porque se fosse português, não ia falar do jeito que fala. E se fosse português, ia falar de outra maneira. Então você tem um livro em brasileiro, você tem um livro em espanhol e você tem um livro em francês. Então, de repente, quando Darlene está na França, ela vai lá para o francês. A Carolina está aqui no espanhol, a gente vai procurar como é que está aí no espanhol. E eu estou no brasileiro. E se você for falar de uma fratura de língua, e que a gente estava falando de língua-mãe, eu sou um abandonado da língua-mãe, porque a minha língua-mãe é o brasileiro. A minha língua-mãe não é o português. Quando você chega aqui, você não fala português, você fala brasileiro. E o brasileiro é uma língua diferente. O brasileiro é uma língua que as pessoas aqui não entendem, como eu não entendo o português, rapaz. O português é brabo de você entender, porque fala para dentro. É complicado. Então, a fratura da língua faz, e a fratura disso tudo faz com que a gente tenha que estar sempre aberto para entender e para poder... A palavra me faltou, eu ia falar... Não sei, a palavra foi embora. Eu perdi, a palavra me faltou. Mas a gente poder incorporar, receber... Não incorporar, mas é receber de uma forma... Receber de uma forma carinhosa isso. De uma é uma coisa que você receber, exatamente. É por aí que a luz entra, né? Posso falar o cone. Posso falar um pouco sobre isso a partir da pergunta do que a Carol trouxe, assim, essa interrogação sobre a língua, né? E sobre la langue, em que língua você é falado, e eu tenho refletido uma coisa, você só é bilíngue quando você passa efetivamente? Não, porque ninguém conhece uma língua toda, né? Ninguém, nem a nossa própria materna. Né? Você só consegue ser bilíngue quando você passa a ser falado pela língua, né? Aparece nos seus atos falhos, nos seus sons, na escrita, enfim. Esse cartel também traz muita reflexão sobre isso. O Felipe tem toda a razão. Eu tinha 1 ano e meio de francês, quando eu comecei a estudar francês, eu fui à Europa e eu fui a Portugal. Eu entendia melhor o francês e eles me entendiam melhor do que quando eu fui a Portugal. Eu não entendia nada, não entendia absolutamente nada do português de Portugal. Absolutamente. Eu pedia para falar devagar, porque a sonoridade, é claro que na escrita é uma coisa, mas a sonoridade, né? O português de Portugal era, para mim, uma língua absolutamente estrangeira, até mais do que o francês, né? Mas eu queria agradecer a Luciana as observações, só posso concordar contigo, Lu, e a questão dessa exigência de perfeição, lembrar de Beckett também, porque ele se exila da língua e da língua materna, que era a pátria ao mesmo tempo, a mátria, não é? Como é que você trouxe, Carol, no início do seu texto? E era a língua materna mesmo, a sua língua da mãe, né? Porque ele queria escapar dos ideais maternos, né? Se tratava de partir, né? E de partir, né? Aquilo que o ligava e o tornava fixado aos ideais maternos. Ele tinha uma mãe terrível, o Beckett, né? E Flávio pergunta da questão de ir para um outro país, né? Como psicanalista, enfim, o que me veio é que, na verdade, assim, qual o recurso que eu tinha? Quando eu me vi lá, né, diante de pessoas que eu nunca tinha vindo, enfim, o que criou a possibilidade, né, de... Tinha vindo, é ótimo, mas tudo bem, eu só completo, vou fechar aqui no seu. Era a língua, né, uma língua comum, que, na verdade, apaga a fronteira, né, e cria um território, e o próprio campo lacaniano, digamos assim,
era o ponto, né, de articulação que me permitia estar ali sem, ao mesmo tempo, numa sensação de absolutamente estrangeiridade, né? Quer dizer, não está nem lá, nem cá, mas, por outro lado, eu tinha alguns recursos, né? Alguma possibilidade de estabelecer algum laço através da língua e através desse significante lacaniano, né? Porque eu estava entre lacanianos, né? Então, isso permite alguma familiaridade, não é? Mesmo que a gente seja tomado pela estranheza, por uma grande estranheza, né? Oncotô, o que eu estou fazendo aqui? Aí, nesse ponto que a Darlene fala de onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, me veio a questão que o Flávio trouxe sobre o ponto da escola, né? E aí eu lembrei, assim, durante toda a apresentação, esse ponto de ser estrangeiro, porque ainda que a gente não migre, né, não vá para um outro país, não mude a língua, há pouco tempo, assim, eu fui na minha cidade natal, me senti completamente estrangeira na cidade natal, na casa da mãe, às vezes. A gente vai na casa da mãe que já não é mais a nossa. E também tem um estrangeirismo aí, né? E aí eu fiquei pensando nesse ponto da escola, onde é necessário um despojamento narcísico para você poder ser estrangeiro em qualquer lugar que você esteja. Seja na escola, enfim, para você suportar isso, que é algo diferente, é o novo. E, assim, muitas vezes a gente é Zé Ninguém ao longo da vida, né? A gente é um ninguém. Então, esse ponto, assim, de quanto que é importante essa questão narcísica, de falar, tá, não sou ninguém aqui, vou tentar construir um caminho meu, né? Mas a partir de mim, não de um outro, assim. Então, é muito legal isso, assim. E aí eu lembro, por exemplo, primeiro dia que eu fui na escola, lá, físico, eu lembro tudo certinho, as primeiras pessoas que eu falei, como é que foi achar o endereço, todo esse ponto, assim, né? Que fica marcado na vida, e que bom que fica. Estranho seria se fosse como ir num lugar que eu já conhecia, sabe? Então, esse ponto do diferente que é necessário, que vigora de algum jeito. Engraçado. Camila me está fazendo lembrar desse ponto de despojar do ponto narcísico. Eu lembro que eu falava assim para todo mundo no início, que eu falava assim, gente, eu juro que eu sou inteligente, tá? Mas eu não estou conseguindo falar meio em português. Falava assim, eu sou inteligente, meio para não se despojar de tudo, né? Tem que deixar um pouquinho. Engraçado que eu estava ouvindo a Camila agora, Carol, e eu estava ouvindo e ela falou estranho seria, e eu ouvi estranho eu seria, e aqui eu completei, estranho seria se ficasse preso aos conceitos que eu trago, né? Estranho eu seria se não tivesse aberto para poder, né, abraçar ou internalizar a língua do meu avô. Ou estranho eu seria se eu não pudesse entender que a língua da minha mãe é o português. Estranho eu seria se eu não pudesse entender que a psicanálise é a língua ou é o conceito que nos une. Então, vai, Andressa. Não, eu já falei disso num trabalho que eu apresentei uma vez, mas vocês falando de língua me fez lembrar isso, que quando eu fui para a Itália, eu não falava italiano, né? Assim, eu fiz 10 aulas antes de ir. E eu cheguei numa cidade que era uma região da Itália que não era dos meus bisavós. E normal, cheguei, tudo lindo e tal. Quando eu cheguei na terra, perto da terra, que é um lugar onde esse dialeto é falado, a sensação que eu tinha, o tempo todo eu virava minha cabeça e olhava, achava que era um primo meu. Eu não sabia falar italiano, mas a sonoridade afetuosa, porque eu acho que passa pelo afeto, me fazia assim, gente, minha família que está aqui, sabe? Não sei, assim, que quando a Arlene falou essa coisa do francês, de entender mais, talvez tenha alguma coisa afetuosa também aí, sabe?
Não sei. Gente, só agora que eu estou fazendo a associação, que é estranho aqui, é tipo sentir falta de alguma coisa, tipo, estranho, não é tão estranho assim, né? Tem essa familiaridade de diferente, mas ao mesmo tempo estranhar saudade de alguma coisa. Pessoal, eu vou ter que Gente, eu estou um pouco desculpa cansada. vocês, porque aqui são 15 para 1 da manhã. É isso aí. É sobre isso. Muito obrigada por todas as mensagens. Obrigada, Carol. também. Obrigada, Felipe. Obrigado a vocês. Não acompanhei o site, não, gente, o chat, não. Ai. Eu só tenho que agradecer. Agradeço. Essas duas guerreiras que estão aqui, essas duas guerreiras que não tem problema, que a gente se reúne e estuda, elas são fantásticas. Beijo para você. Parabéns, Tchau, Cartel. gente. Um beijo. Beijo, boa noite. Boa noite. Obrigada Boa a noite, tchau. vocês, as questões.